Tudo começou com o delírio de poder de um lunático que pretendia conquistar um continente inteiro e impor a suposta supremacia de uma raça e de uma crença política sobre as outras. O resultado foi uma Europa arrasada, milhões de mortos, a fome, famílias dilaceradas e um pesadelo que se estendeu por 6 anos. Hoje, 70 anos depois do final da longa noite de terror, as feridas ainda não cicatrizaram. Sobreviventes guardam as marcas do maior desastre na história e muitos nunca se recuperaram do trauma. Apesar do alto preço pago por milhões de pessoas, as lições que poderiam ser tiradas parecem não ter sido aprendidas. Não apenas na Europa, mas em todos os continentes, multiplicam-se aqueles que ainda se deixam levar por extremismos de toda espécie. Nesse, como em outros exemplos da história, o ovo da serpente ainda está lá. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Na década de 30, a Europa ainda não havia se recuperado do desastre representado pela Primeira Guerra Mundial. E diante de um aparente clima de paz, a Alemanha de Hitler fazia preparativos secretos para aquele que seria o maior conflito militar da história da humanidade. Ignorando os tratados firmados após a Primeira Guerra, a Alemanha criou secretamente uma força aérea superior à maioria dos países do continente e fez o mesmo com a Marinha, construindo uma frota de destroyers, encouraçados e submarinos em outra violação dos acordos. Enquanto isso, os governos da Inglaterra e França insistiam numa política de moderação. Entre 1938 e 1939, os gastos militares da Alemanha, incluindo armas e munições, foram 5 vezes maiores do que os da Inglaterra. O erro de cálculo na avaliação das intenções de Hitler não foi percebido nem mesmo quando a Alemanha anexou a Áustria, em fevereiro de 1938, e em seguida a Tchecoslováquia. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs invadiram a Polônia, desencadeando o conflito. Naquele dia, 1.500 aviões lançaram um pesado bombardeio sobre o território polonês. Em seguida, 56 divisões do exército cruzaram a fronteira na primeira demonstração da chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que combinava ataques pelo ar e terra. Em apenas um mês, uma nação polonesa de 35 milhões de habitantes caía sob o domínio do invasor. Em poucos meses, mais da metade da Europa estaria sob o controle dos exércitos alemães, que se expandiram para o norte, ocupando os países da Escandinávia, para o nordeste, tomando as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, e para o oeste, em direção aos Países Baixos, Holanda e Bélgica. Ao sul e sudeste foram ocupados todos os territórios até a fronteira com a Rússia. Ao desencadear a guerra, Hitler deixou bem claro que o objetivo da Alemanha nazista era criar um império de 1000 anos, com o Terceiro Reich. Para isso, era necessário controlar todos os recursos em petróleo, outros minerais e alimentos que a Europa pudesse produzir. Para levar adiante seu projeto, incitava o ódio aos judeus, atribuindo a eles a culpa pelos problemas econômicos enfrentados pela Alemanha após a Primeira Guerra. E defendia a recuperação de territórios perdidos naquele conflito. Mas o Terceiro Reich e o Império do Milênio, para alívio dos povos que lutavam para se libertar da opressão, não durou nem uma década. Você sabe quanto tempo a Alemanha levou para derrotar a França e para que as tropas alemãs chegassem da fronteira até Paris? Ninguém imaginava que seria tão rápido. Em apenas um mês e 5 dias, as forças alemãs já desfilavam pelo Champs-Élysées, passando sob o Arco do Triunfo, construído para celebrar as vitórias de Napoleão nos campos de batalha. Desta vez eram as tropas de Hitler que desfrutavam da glória na Paris ocupada. No dia 10 de maio de 1940, Hitler lançava o que seria até aquele momento sua operação mais ousada, ao invadir a França. O exército alemão jogou toda a força de 126 divisões, incluindo uma imensa artilharia composta por 3.000 veículos blindados contra as defesas da França, ao longo da fronteira com a Bélgica.
Horas antes, centenas de aviões da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, despejaram toneladas de bombas sobre aeroportos, linhas de comunicação, quartéis e depósitos de munição. Em apenas uma semana, o exército francês já desmoronava em todas as frentes, diante do poderio das formações blindadas e motorizadas dos alemães. Em muitas cidades, as tropas invasoras praticamente não enfrentavam resistência. Logo, o alto comando francês começou a planejar uma retirada das forças que restavam pelo porto de Dunkerque, o que acabou se revelando a maior humilhação já registrada na história militar da França. Milhares de soldados e civis tiveram de ser resgatados em Dunkerque para a travessia do Canal da Mancha rumo à Inglaterra. No dia 14 de junho, Hitler realizava o sonho de ver o exército alemão entrar vitorioso em Paris. Após a rendição, foi organizado um governo fantoche, controlado pelos alemães, sob o comando do Marechal Pétain, para administrar uma pequena região do território francês, com sede em Vichy. Eram os colaboracionistas, que incluíam franceses de tendência fascista, além de outros grupos de oportunistas interessados em tirar proveito da situação. Vencida a França, Hitler voltava as atenções para outros pontos da Europa que ainda não estavam sob seu domínio. A França de Vichy, que era teoricamente a França livre, eles apoiaram. Era uma França dominada por a extrema-direita dos próprios franceses, que, em certo sentido, apoiava a Alemanha. Agora, eu acho que não é daí que vai sair um movimento renascer a França de direita. Eu acho que não é daí. Hoje não há condições de haver um partido de direita forte. Um partido de direita, eu acho que é melhor eu corrigir, de massa. É muito pouco provável que haja um partido de direita de massa, enquanto que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgo Partido Nazista, era um partido de massa, popular. Após a derrota da França, o único país na Europa Ocidental resistiu aos planos da Alemanha nazista de dominar todo o continente, a Inglaterra. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit. Em seus discursos inflamados, Hitler dizia que iria dobrar a espinha dos ingleses e que já antevia o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill se refugiando no Canadá. Mas foi justamente a determinação de Churchill que levou os ingleses a resistir e a manter a tradição de 1000 anos sem ter a presença de um exército invasor na ilha. Durante um ano e meio, de junho de 1940, após a queda da França, até dezembro de 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a Inglaterra resistiu sozinha aos ataques dos nazistas. Na tentativa de vencer essa resistência, Hitler ordenou que a Força Aérea transformasse Londres numa grande fogueira. Durante esses ataques, o abrigo mais seguro para a população eram as estações do metrô. Ao longo de todo o segundo semestre de 1940, dia e noite, centenas de aviões da Luftwaffe despejavam toneladas de bombas sobre os portos, áreas residenciais, fábricas, hospitais e alvos militares. Hitler chegou a planejar uma operação denominada Leão Marinho, que deveria ser lançada em setembro de 1940 para a invasão da Inglaterra. Para isso, imaginava cercar a ilha com uma poderosa força naval. E após intenso bombardeio aéreo, o exército alemão desembarcaria com uma força de centenas de milhares de soldados. Adiada por inúmeras vezes, a Operação Leão Marinho de Hitler nunca foi lançada. De 1940 até o final do conflito, 5 anos depois, milhões de vidas ainda seriam perdidas e cidades inteiras completamente destruídas. Diante da concentração de forças alemãs nos portos franceses ao longo do Canal da Mancha, a Inglaterra se preparou para a invasão. Em toda a costa sul e sudeste foram criadas fortificações e a Marinha Britânica se posicionou em alguns pontos do canal, enquanto aviões ingleses bombardeavam as forças alemãs. Em resposta às ameaças, Churchill afirmou no parlamento que antes de cair sob o domínio nazista, a Inglaterra resistiria até o fim. Lutaremos nos mares e oceanos e com confiança crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, nos terrenos de desembarque. Lutaremos nos campos, nas ruas e nas colinas. Nunca nos renderemos. We shall never surrender.
Menos de um ano depois de ter assinado um tratado de não agressão com Moscou, Hitler ordenou a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa iria marcar o começo do fim do Terceiro Reich. – 22 de junho de 1941. O exército alemão reuniu 150 divisões, com cerca de 3 milhões de homens, ao longo de 2.900 quilômetros da fronteira soviética. 3.000 tanques, 7.000 peças de artilharia e mais de 2.000 aviões foram mobilizados na maior e mais poderosa força militar de todos os tempos. Em menos de um mês, as forças alemãs já haviam penetrado cerca de 500 quilômetros em território soviético. Mais uma vez, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, surpreendia os adversários da Alemanha. Em apenas uma semana, 150 mil soldados russos estavam mortos ou feridos. Na tentativa de proteger Kiev, a capital da Ucrânia, um dos alvos preferenciais de Hitler, Stalin mobilizou 1 milhão de soldados em torno da cidade. Não adiantou. 600 mil caíram prisioneiros em poucas semanas. Documentos encontrados após o final da guerra revelaram que Hitler considerava a guerra contra a União Soviética o grande embate entre o nazismo e o comunismo, e que uma vitória sobre Moscou era fundamental. Também se descobriu que os comandantes alemães receberam ordens de não fazer prisioneiros entre os comissários soviéticos capturados. Eles deveriam ser executados. A guerra na Rússia teve algumas das mais violentas batalhas de todos os tempos. Em Stalingrado, onde a luta se estendeu por 7 meses, os soviéticos perderam mais de 1 milhão de homens para 700 mil dos alemães. Em Leningrado, o cerco de 900 dias custou aos russos mais de 2 milhões de mortos, entre civis e militares, além dos feridos e desaparecidos. Sem apoio aéreo e com as linhas de reabastecimento cortadas, os alemães ainda tiveram de enfrentar um terrível inimigo que já havia derrotado Napoleão Bonaparte mais de um século antes. Um inverno com temperaturas de até 40 graus negativos. Apesar da vitória sobre os alemães, a União Soviética pagou o preço mais caro pela guerra: 25 milhões de mortos entre civis e militares. Já a Alemanha, que provocou a guerra, perdeu 3 vezes menos, 7 milhões e 500 mil. A Rússia ainda tem uma espécie de tentativa de retomar o lugar de potência no mundo que foi absolutamente absorvido pelos Estados Unidos, né? O lugar de potência, na verdade, a superpotência que nós temos nos Estados Unidos. mas eu acho que a Rússia ainda acha sente que ela tem um lugar de destaque no mundo. A crise com a Ucrânia, a anexação da Crimeia, tudo isso vem ainda da Segunda Guerra Mundial. E essa situação é que acaba incentivando a formação de grupos ultranacionalistas. E esse ultranacionalismo, que pode ser confundido com alguma coisa parecida com o renascimento de um movimento de extrema-direita. Ironicamente, não na Alemanha. A Alemanha tem isso também, mas no pedaço da Ucrânia que é pró-Rússia e na própria Rússia, né, que eu acho que teria condições de aparecer um movimento desse de extrema-direita. Muito antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, o governo norte-americano vinha fornecendo ajuda à Inglaterra, incluindo armas e munições. Mas foi o ataque inesperado do Japão à frota americana no Pacífico, baseada no Havaí, que levou Washington a declarar guerra aos japoneses. Era um domingo pela manhã, o dia 7 de dezembro de 1941, quando 360 aviões japoneses despejaram uma chuva de bombas sobre os navios norte-americanos ancorados em Pearl Harbor, no Havaí. Foram 2 horas de intenso bombardeio sobre os navios e as instalações da base. O ataque deixou 2.400 mortos, 1.200 feridos e 21 navios e 340 aviões destruídos.
Naquele momento, era impossível prever, mas o Japão havia despertado naquele momento o inimigo e queria derrotá-lo com um ataque ainda mais mortal, 4 anos depois. A entrada dos Estados Unidos na guerra provocou grandes transformações no cenário da Europa e na Ásia. A Inglaterra, que havia sustentado sozinha o conflito durante 1 ano e meio, ganhava um poderoso aliado contra as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Ao longo de 4 anos, as forças norte-americanas, com o apoio de uma ampla coalizão de países aliados, incluindo o Brasil, se juntaram aos ingleses numa reação ao nazifascismo, que começou no norte da África, onde derrotaram o até então legendário Rommel. De lá saltaram para a Sicília em julho de 1943, que foi utilizada como base para a invasão da Itália. 1 ano depois, em 6 de junho de 1944, os aliados entravam em Roma. Mussolini foi inicialmente deposto pelos próprios aliados fascistas e levado para o norte do país, na região de Como, onde ficou detido até abril de 1945. No dia 25 daquele mês, ele foi resgatado por uma patrulha alemã que pretendia levá-lo para a Suíça. Na fronteira, foi reconhecido por um grupo de partisãs, guerrilheiros comunistas que integravam a resistência italiana. Ele estava em companhia de sua amante, Clara Petacci. Capturados, eles foram levados para um passeio pelas montanhas, onde foram fuzilados. Os corpos foram levados para Milão e pendurados num poste, em frente a um posto de gasolina. Terminava assim a aventura fascista na Itália. Em instantes, o desembarque na Normandia que mudou o curso da guerra. E mais, o documentário relembra o horror dos campos de concentração. Até o mestre Hitchcock ajudou no registro das imagens.